Flávia Carvalho. Nesse vídeo da miastenia, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho feito para me ajudar a lidar com a miastenia no dia a dia. São coisas mais práticas. Eu já trabalho há muitos anos, há mais de 15 anos, com educação corporativa, o que me deu a possibilidade de ter uma grande massa de leitura e de vivência com teorias e métodos de planejamento, organização do tempo, além de eu ser da área de educação, então estudar como nós aprendemos a ter foco, enfim. E muitas das coisas que eu vou falar aqui estão baseadas em algumas dessas teorias e alguns desses métodos. Eu não vou me aprofundar nessas questões, porque não daria no vídeo. Algumas das práticas que eu vou relatar para vocês agora tem me ajudado a me manter mais tranquila. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E eu venho melhorando ao longo dos anos e certamente algumas dessas coisas têm me ajudado muito a diminuir a ansiedade, estar mais tranquila. E isso me ajuda a lidar com a miastenia e alcançar um dos objetivos que eu coloquei na minha vida, que é ter a remissão da doença. Então a primeira coisa diz respeito a como eu me levanto e a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto. Isso é importante porque muito do nosso dia, como o nosso dia vai se dar, está relacionado com a primeira coisa que você fez quando você se levantou e você nem se dá conta disso. Então, o que eu tenho feito e hoje já se tornado um hábito para mim, eu me levanto e eu tenho um primeiro momento de contato com o que eu creio ser o divino. Assim, eu não sei no que você crê, eu creio em Cristo, eu creio no Deus Criador de todas as coisas. Então eu paro e faço esse primeiro momento. Um momento em que eu coloco diante dele as minhas ansiedades, os meus desejos, coloco diante dele a minha gratidão por estar ali, por estar começando um dia. E depois que eu faço isso, eu paro e tenho um momento comigo. E um momento de respiração comigo, de meditação comigo. Eu estipulei um tempo de 3 minutos para começar. E é interessante quando você para pensar na quantidade de coisas que eu gasto, às vezes em mais de 3 minutos, e nem sinto isso passar. E como estar com você naquele momento, 3 minutos podem parecer uma eternidade. O que eu fiz foi buscar manter a concentração na respiração e ter um respirar consciente. A mente se enche de coisas, se enche de ideias, e isso é normal no início, mas assim, o foco é a minha respiração. Então eu me permito ter isso no início do dia. E eu posso dizer para você, esses 3 minutos não vão fazer diferença no tempo do meu dia. Eu gasto muito mais tempo com outras coisas que são menos importantes do que estar comigo. Então, eu me dou esse direito, esse presente de nesse momento, no primeiro momento da manhã, eu faço então o meu devocional, a minha ligação com o que eu creio que vai me dar tranquilidade e condições de lidar com o dia, e eu faço esse momento comigo em que eu trabalho a questão de eu ser mais tolerante, de eu estar comigo. A segunda coisa que eu faço depois disso é ir me arrumar. Mas Flávia, você não está de licença? Exatamente, eu estou de licença, eu estou em casa. Mas quando você começa a ler e aí você começa a conhecer estudos que existem na área da psicologia, na área da neurociência, de como a maneira como você se coloca para o início do dia interfere no seu estado de espírito. Então pensa o seguinte, você vê uma pessoa que está deprimida, eu já fiquei deprimida, ela não tem vontade de se arrumar, ela não tem vontade de se ajeitar, de estar legal. Porque o estado de espírito influencia nisso. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, claro que não é porque você se arruma que você vai estar feliz, está bem, tá, não sei o quê. Não, mas isso ajuda. Então, assim, como eu tenho objetivos e tenho ideias do que eu quero alcançar, e eu quero estar bem, e eu sei que eu estar bem ajuda
para que eu tenha mais saúde, para que eu esteja melhor em relação à miastenia, eu então busco em alguns dias o contrário. Eu me arrumo, boto um sapato, e me arrumar não é me arrumar para ir para o trabalho, não é isso. O que eu faço é me arrumar de uma maneira que, se chegar uma visita, ou se eu tivesse que ir na rua resolver alguma coisa, eu estou pronta. Eu me arrumo, escovo os dentes, né, dou aquele cuidado. Se eu tiver num dia em condições de tomar banho sozinha, normalmente nesse horário eu tô sozinha em casa, então assim, tá dando até, tomo um banho, me arrumo. Não tá dando para tomar banho sozinha? Ok, eu me troco, me alimento, já tomei os meus remédios, assim, eu tomo Mestinon logo cedo, e aí eu arrumo a minha cama. Por que que eu faço a cama? Eu me arrumo e faço a cama. Porque eu ainda vou avaliar o que vai ser possível ou não eu fazer na casa naquele dia, eu cuidar da casa naquele dia, mas a cama tá feita. Assim como a maneira como você tá arrumado, como você está organizado, né, internamente e externamente, perceberam? Primeiro eu me organizo internamente, depois externamente. O ambiente também influencia no nosso estado de espírito. Agora tá tudo ok, vamos começar o dia. A terceira coisa que eu faço é pensar nas coisas que eu tenho para fazer naquele dia. Essas coisas normalmente estão ligadas a objetivos que eu tracei anteriormente. Como eu disse, eu não vou me aprofundar. Mas é importante que você tenha objetivos traçados, né, de coisas que você quer. Com relação à miastenia, por exemplo, eu tenho um objetivo, que é conseguir alcançar a remissão da doença. Eu senti necessidade de organizar o meu planejamento para o dia, porque a miastenia flutua muito os sintomas. Então é uma maneira de eu ter mais foco assim, naquele dia, no que eu tenho condições de fazer. Então, nesse momento, eu já tenho uma ideia de como eu tô e a condição que eu tenho. E aí eu vou traçar o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer naquele dia. Quando se fala em gerenciamento de tempo, uma questão que está muito em voga assim, é a questão dos 4 quadrantes. Os 4 quadrantes, eles são organizados da seguinte forma: coisas importantes e não importantes, urgentes e não urgentes. A maioria de nós vivem em função de resolver coisas que estão no primeiro quadrante, que são as coisas que são importantes e urgentes. O que são essas coisas? São as coisas que têm prazo, as coisas que são emergenciais, os incêndios que a gente apaga o dia inteiro, e são as coisas que geram estresse. E quanto mais você se dedica a resolver essas coisas, mais coisas que são importantes e que hoje não são urgentes passam a ser urgentes. Eu vou dar um exemplo dos remédios. Eu pego remédio no governo do estado, né? E eu sei que de 3 em 3 meses eles pedem a renovação da ficha, que tem que ser preenchida e assinada pela minha médica, e da receita. Quando eu comecei a pegar essa medicação, eu deixava para a última hora. E aí é uma correria, porque eu tenho que ficar correndo atrás da médica para pegar, que estava deixando para tratar dessas coisas nesse primeiro quadrante, quando era importante e urgente. Na hora que eu desloco isso, eu evito o estresse desse quadrante. E deslocar isso para o segundo quadrante não é simples, que são as coisas importantes e não urgentes. Mas o alcance dos objetivos, eles se dão de forma muito mais rápida e muito mais consistente quando você dedica tempo a coisas que são importantes e não urgentes. No caso da remissão da miastenia, então, eu quero deslocar tudo para lá, porque eu não quero estresse, eu quero estar tranquila. Existem ainda os outros 2 quadrantes, que são as coisas urgentes e não urgentes, que não são importantes. Você vai encontrar muitos métodos dizendo que você não tem que gastar o mínimo de tempo com essas coisas. Mas no dia a dia, isso é uma falácia, isso é um equívoco. O nosso cérebro precisa, ele vai buscar recompensas rápidas e fáceis. É nosso, é da gente. Por vezes, você precisa trazer para sua memória a recompensa, que é aquela coisa chatinha que você tem que fazer, mas que precisa ser feito, alguém tem que fazer aquilo. Aquilo é importante no todo do resultado que você quer alcançar, é você trazer a memória e a consciência a recompensa que você vai ter
E aí, pense coisas que equilibrem isso no seu dia, né? Se dê prazeres momentâneos, mas também se dedique a coisas que vão te dar prazer e vão te dar satisfações e recompensas mais a longo prazo, que tem a ver lá com os seus objetivos traçados. Bom, a quarta coisa é a obediência aos intervalos. Então, existem métodos também, não vou me aprofundar nisso, mas assim, guarde os intervalos, principalmente por causa da miastenia. Conheça a sua doença. A miastenia, ela é uma doença que ela causa um cansaço depois de repetição muscular severo, que melhora com o descanso. Então, se dê o direito ao descanso. Se você tem alguma coisa para fazer que vai dedicar um tempo muito grande, quebre isso que você tem que fazer em tarefas, em pequenas etapas que possam ser concluídas. Pense como você pode dar uma conclusão para o seu cérebro. Pronto, concluí. E eu tenho feito isso e ainda assim, depois de 30, 40 minutos dedicado a uma coisa, seja uma leitura, seja uma atividade da casa, eu tenho guardado intervalos de 5, 10 minutos entre levanta, bebe uma água, toma um café, vai ao banheiro, faz aquela ligação para sua tia que você está um tempão para fazer, faça intervalos, descanse, se dê esse direito. E eu sempre, depois de 2 horas e meia, 3 horas, fazendo esses pequenos intervalos, faço um grande descanso. Um grande descanso são 30, 40 minutos de descanso. Porque olha só, você pega, experiência própria, você pega um dia que você tá bem, eu vou limpar a casa, eu não dividi a tarefa. Aí você começa, limpa a janela, limpa a porta, limpa a parede, limpa teto, limpa chão, faz faxinão, você tá cansado, mas normal, nossa, hoje eu tô ótima. No dia seguinte você tá arrasado, você tá exausto, parece que tudo regrediu, mas eu tava ótima ontem, mas você forçou. Não force, se dê o direito. As pessoas vão falar, nossa, mas nem parece, você tá cansada. Poxa, mas você vai parar, você estava fazendo, você tá parando mesmo? Por que você não continua? Termina logo isso. Não, você vai se cobrar, sabe? Poxa, mas falta tão pouco. Não, para, divide as coisas. Então hoje eu faço assim, eu quero arrumar a casa, ok, a minha casa precisa ser limpa. Como é que eu faço isso? Hoje eu vou limpar a mesa de centro. Uma coisa. Amanhã eu paro e falo, eu vou tirar pó da estante. 2 horas e meia, 3 horas fazendo alguma coisa na casa? Parei. E já tenho uma grande vitória, porque eu consegui fazer coisas. Então, divida e respeite os seus intervalos. A última coisa que eu faço, né, a quarta coisa, é encerrar o dia. O nosso cérebro precisa disso, de um encerramento. Assim como você encerra, e isso sim, para quem trabalha, para quem não trabalha, para quem cuida da casa, mas que é um trabalho, tá? Cuidar da casa. Para quem tá de licença, para quem é aposentado, não importa. Assim como você estabelece o início do seu dia, estabeleça um final para ele. Tá, então até aqui eu tô fazendo e agora eu tô encerrando. A gente precisa disso, desse momento de encerrei, acabou. Porque olha só, serviço de casa nunca termina. Se você deixar, o serviço do trabalho nunca termina. Se você deixar, as coisas não terminam. Então, dê um momento por encerrado. Eu não estou dizendo com isso que você vai cruzar os braços e vai dizer assim, não faço mais nada hoje. Não é isso, eu continuo fazendo coisas. Tem que lanchar, tomar um banho, mas em outra vibe, sabe? Pronto, acabou, meu dia acabou. Fiz as coisas que eu tinha que fazer. E nesse momento, é um momento que eu paro, ok, esse horário eu estou encerrando, um pouquinho antes de encerrar eu paro e dou uma olhada. Poxa, eu planejei fazer 7 coisas, eu fiz 2.
Poxa, hoje eu planejei fazer 6 coisas, eu fiz 5. Mas isso dá condições de você até planejar melhor e elencar melhor as coisas para o dia seguinte, mas no dia seguinte. No hoje, eu encerrei. Poxa, legal, eu fiz uma coisa. Pô, bacana, eu consegui fazer isso. Parabéns, Flávia. Isso aí. Fechei. Poxa, hoje eu não consegui fazer nada. Mas tudo bem. Tô encerrando esse dia. E aí, eu dou por encerrado mesmo. Porque no dia seguinte eu tenho um novo recomeço. Você se permitir isso, nossa, tem sido um exercício tão bacana para mim, assim, parar e me permitir que hoje é um recomeço. E hoje eu tenho condições de organizar melhor e realizar. Então, assim, se permita trabalhar em função de um objetivo, tenha objetivos. Organize o seu dia, se permita viver nesse dia o que há para viver nesse dia. Todos esses métodos e ferramentas que eu fui citando, assim, eles podem ser muito úteis, mas isso é só uma ferramenta. E muitas vezes a gente usa essas ferramentas e deixa que elas nos usem como se elas fossem resolver o nosso problema. Elas não resolvem o nosso problema. Nós temos que nos resolver conosco mesmo. A solução está na gente. Aquilo é só uma ferramenta para facilitar. Se permita resolver as coisas com você, estar nesse dia. E lembre-se, assim, alcance de objetivos. Isso não se resolve num passe de mágica. Isso ninguém faz assim e vai ter um método que vai resolver para você. E nem para mim. Essas coisas elas se conseguem passo a passo e cada passo é dado a partir de etapas que você conclui. Então faça no hoje, não se torture pelo passado, não se torture se você amanhã vai conseguir limpar a estante ou não. Pensa no hoje, hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu estou fazendo isso, hoje eu me organizei. Isso tem feito uma grande diferença na minha vida para eu me manter muito menos ansiosa, muito tranquila. E eu sei que isso é essencial para eu alcançar um objetivo maior, que é a remissão da miastenia. O alcance de grandes resultados, seja ele que área for na sua vida, se dá passo a passo. Dia a dia, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se permita descansar, se permita melhorar, se permita fazer uma coisa, execute uma coisa nesse dia. Se permita encerrar, se permita existir hoje, estar bem hoje. Isso tem feito muita diferença para mim. E nos dias que eu fujo e que eu vacilo, que eu permito que hábitos antigos se instalem, faz uma diferença enorme no final do dia. Mas o dia seguinte, ele acontece e ele é um milagre. E olha, se você ficar esquentando com o que você não fez ou o que você não consegue fazer, o mundo não vai acabar. E se o mundo acabar, aí menos ainda você teria que se preocupar, né? Então, assim, permita-se. Obrigado por você ter assistido. Eu preparei um material sobre essas coisas e falando um pouco mais detalhado, enfim, sobre essas questões. Se você tiver interesse nesse material, de dar uma lida, de dar uma olhada, me manda um e-mail que eu te envio para você conhecer o material. Se você quer que eu fale sobre alguma dessas questões ou dessas ferramentas um pouco mais, eu posso preparar um vídeo para isso. Vocês viram que é um vídeo extenso, se eu fosse detalhar ficava mais complicado, mas é só vocês escreverem, falarem do que vocês querem que eu trate e aí a gente pode falar melhor sobre isso num outro vídeo. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem assistido. Convido vocês a se inscreverem no canal e curtirem lá a página. Um abraço, até o próximo vídeo.